tratar algumas dúvidas aí do, do, do livro, né, do capítulo de áreas. Então, primeira questão aí que eu gostaria de que vocês abrissem no caderno de vocês, né, levantar assim da cama aqui e para a gente render nosso estudo, é lá na frente C, capítulo 3, na página Aqui. 63. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Na página 63. Vamos fazer algumas questões. A primeira é a questão 11. Foi a questão de mais dúvida aí entre os... Gente, não precisa colocar presente no chat, tá bom? Vamos deixar o chat só para dúvidas. O ideal é que vocês mudassem o nome de vocês, igual eu mandei as orientações lá. Né, gente? Não tá indo não. Apareceu aí para vocês? Então vamos lá. A gente vai falar sobre a área de figuras planas, né? Esse é capítulo 3. Vamos fazer alguns exercícios que vocês tiveram dúvida. E o primeiro exercício de mais dúvida aí, tiramos que eu já resolvi ontem, era esse aqui. Determine o valor do raio do círculo inscrito no losango de diagonais 10 centímetros e 24 centímetros, conforme a figura a seguir. Beleza. Então, vamos para a câmera aqui. Essa é a questão. Pegando um pedaço dessa questão, a gente vê que essa região aqui, ó, deixa eu desenhar primeiro o que eu pretendo fazer com vocês, para vocês entenderem. Se eu tenho isso aqui, eu consigo calcular a área disso tudo. Por exemplo, se isso tudo é 10, eu tenho esse triângulo. Vamos dar um exemplo. E se isso tudo é 10, aqui é metade, aqui vale 5. Se isso tudo é 24, aqui é metade, vale 12. Então, você tem aqui 5 vezes 12 dividido por 2. E se você calcular a área, você consegue achar uma relação aqui com esse em azul que eu vou colocar. Por quê? Se você fizer aqui a área da base vezes a altura, que seria o raio aqui, isso teria que dar o mesmo valor. Ou seja, a multiplicação dos vermelhos tem que ser igual à multiplicação dos azuis. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa questão. Então, deixa eu compartilhar com vocês minha tela. Não sei se está dando para enxergar aí direito. Mas vamos lá. Então, olha só. Eu tenho aqui 10, 24. Então, a gente está na frente C, capítulo 3, página 63, exercício de número 11. Então, se a gente pegar aí
a relação que eu acabei de mostrar para vocês, ou seja, eu tenho esse triângulo aqui, quero achar esses em azul para fazer essa multiplicação e ver se vai ser igual. Eu tenho uma circunferência aqui, ó. Eu quero achar esse azul e esse azul aqui, que tem um ângulo de 90 graus. Tá, então vamos lá. Se tudo vale 10, eu tenho que aqui vale 5. Se tudo valia 24, eu tenho que aqui vale 12. Então vamos calcular a área desse triângulo. 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 2, que é a área do triângulo, daria 30. Beleza, então tem aqui, a área desse triângulo é 30. Se eu calcular Pitágoras, eu vou fazer aqui, chamar de A, vai ficar A ao quadrado, vai ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, né, que são os dois catetos. Então ficaria A ao quadrado é igual a 144 mais 25. A ao quadrado vai ficar igual a 169. Então, A vai ser raiz de 169, que dá 13. Beleza. Então, se eu fizer aqui 13 vezes o raio, porque isso é o raio, ó, esse é o raio. Se eu fizer 13 vezes o raio dividido por 2, tem que dar 30. É isso que eu vou fazer. Então, 30 é igual a 13 vezes o raio dividido por 2. Gente, eu quero saber de vocês, está dando para enxergar aí? Porque a imagem aqui para mim está aparecendo bem ruim. Tá dando? Beleza. E outra coisa, eu vou pedir pro pessoal não mandar mais presença no chat, é isso que eu tô falando desde a aula passada, para quê? Pra gente ficar com o chat só para dúvida, gente, tá bom? Para não atrapalhar aí. Então vai ficar 30 vezes 60 é igual a R dividido por 13. Então eu achei meu valor de R. Consigo simplificar aqui? Não. Então R é esse valor aí. Então, se ele me deu a unidade aqui em centímetros, então eu tenho que o meu raio vai ser 60 sobre 13 avos centímetros. Essa é a minha questão. Pediram também a questão 12 nessa mesma página. A questão 12 nessa mesma página vai ser a seguinte, ó. O trapézio que possui área de 24 centímetros quadrados, o ponto A é médio do lado NP. Calcule a área do triângulo MQE. Beleza. Então, ó, se a gente sabe que esse ponto é ponto médio, então se a gente partir aqui no meio, olha só, isso que a questão está falando, que A é o ponto médio. Então se a gente partir aqui no meio, a gente vai ter dois triângulos o quê? A gente vê que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui
ele é oposto pelo vértice desse aqui, né? Essa reta é paralela a essa, né? Porque para ser um trapézio precisa ser paralela. Então esse ângulo aqui é igual a esse aqui. E consequentemente esse ângulo é igual a esse. Se o ponto A é ponto médio, então esse triângulo aqui, ó, ele é exatamente igual a essa área que está faltando aqui. Por quê? Porque eu mostrei as relações métricas, mostrei se isso aqui é ponto médio, esse tamanho é igual a esse aqui, né? Beleza, então aquele triângulo embaixo é igual a esse triângulo aqui. Se eu tenho essa relação verdadeira, então a área do trapézio MNPQ, que é a área 24, e ele fala que A é médio, esse triângulo aqui, deixa eu fazer de outra cor, MQE, tem a mesma área de quanto? De 24. Ficou claro aí para todo mundo? Por que tem a mesma área? Porque esse triângulo aqui embaixo é igual ao triângulo lá em cima. Esse triângulo aqui, ó, ele é igual a esse triângulo aqui. Por quê? Porque você tem um ângulo oposto pelo vértice, você tem o mesmo lado, e você, na verdade, você tem dois ângulos iguais e um lado igual. Então, por essa relação disso aqui ser igual a isso, esse ângulo ser igual a esse ângulo ser igual a esse, você entra um caso de congruência de triângulos. Então, essa área desse triângulo vai ser 24. Ficou entendido aí? Para quem estava com dúvida nessa questão? Vamos para a próxima questão. Beleza. Vamos para a próxima questão, e a próxima questão é 4 da sessão Enem. É uma questão maiorzinha. Ele fala assim: a distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela total da massa salarial que é paga aos 10% que recebem os maiores salários. Isso pode ser representado na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reto unindo o ponto P, cuja abscissa tem um valor igual a 90, como ilustrado na figura. No eixo horizontal do gráfico tem esse percentual de funcionários ordenados de forma crescente pelos valores. Crescente pelos valores de seus salários. No eixo vertical tem-se o percentual total da massa salarial de todos os funcionários. Para atingir a meta esperada, o percentual, aí ele fala, vai para o lado direito da página, tá bom? O índice de Gini, que mede deixa eu tirar a minha tela aqui. O índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, pode ser calculado pela razão A dividido por A mais B, em que A e B são medidas diárias indicadas no gráfico. Olha lá, já está me indicando quem é A e quem é B. A empresa tem como meta tornar seu índice de Gini igual ao do país, que é 0,3. Para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Beleza? Então, ele falou, para atingir a meta esperada, o percentual deve ser. Então, ele está querendo qual vai ser a abscissa na ordenada desse ponto P aqui, para que o índice de Gini dele seja igual a 0,3. Se a gente pegar na relação, o índice de Gini aí, vai ser A dividido por A mais B.
A dividido por A mais B. Deixa eu trocar de câmera. Então, o índice de Gini é A dividido por A mais B. E ele falou que esse índice de Gini aqui deu igual a 0,3. Então, o que eu faço se esse índice de Gini deu 0,3? 0,3 eu posso representar como uma fração. Posso colocar assim, ó. A dividido por A mais B vai ser igual a 3 sobre 10. Né? 0,3, uma fração 3 sobre 10. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou achar que 10A é igual a 3A mais 3B. Então, consigo colocar um em função do outro. 10A menos 3A dá 7A. Então, eu tenho que 7A é igual a 3B. Essa é a minha relação que eu tenho até agora. Aí, ele quer que o índice de Gini seja igual a esse, né? Só que, se a gente olhar para a questão, a gente vê que a área A mais a área B, olha só, essa área A mais a área B dá metade dessa região, desse quadrado. Se aqui até aqui é 100 e até aqui é 100, como é que eu calculo essa área? Calculo essa área dessa seguinte maneira. Vai ficar, para calcular essa área, seria 100 vezes 100. Então, eu sei que a área A mais a área B vai ser igual a multiplicação dessa 100 vezes 100 dividido por 2. Certo? Ó, a área amarela mais a área laranja dá metade desse quadrado. Então, beleza. Então, A mais B é igual a 100 vezes 100. Então, vai ficar 4 zeros. Espera aí, gente. Cem vezes 100, que vai dar 10.000, né? Então, 10.000 dividido por 2, 5.000. Então, eu tenho que A mais B é 5.000 e que 7A é igual a 3B. Então, tem um sistema, olha aqui que bonitinho. A mais B é igual a 5.000. 7A é igual a 3B. O que eu faço com esse sistema? Eu posso substituir, né? Eu posso substituir em uma das equações e achar o resultado. Então, eu vou pegar aqui essa equação em cima, eu vou multiplicar por 3 só para simplificar nossas contas. Então, vou fazer o seguinte, ó, vai ficar lá em cima. Ou então eu posso pegar, isolar em cima, colocar aqui A vai ser igual a 5.000 menos B. E isolar O na equação de baixo. Então vai ficar 7 que multiplica A, 5.000 menos B é igual a 3B. Estão acompanhando? Então, se eu tenho essa equação, é só resolver. 7 vezes 5, 35. 7 vezes B menos 7B, isso é igual a 3B. Então, 7 passa para o lado de cá somando, então vou achar o valor de B. B vai ser igual a, vou ter 10B, né? 10B vai ser igual a 35.000. Se 10B é 35.000, o valor de B vai ser 3.500.
Achei meu valor de B. Só que meu valor de B é o que eu estou querendo? Não. Eu estou querendo achar quem vai ser esse ponto Y aqui. Quem vai ser essa altura. Ah, mas olha só. Para achar essa altura, eu posso fazer da seguinte forma. A área desse triângulo aqui de baixo mais a área desse trapézio tem que dar 3.500. Então, se a área desse triângulo mais a área do trapézio tem que dar 3.500, é isso que eu vou fazer. Como é que calcula a área do triângulo? Base, então 90 vezes y dividido por 2. Então vai ficar 90y dividido por 2, mais a área do trapézio. A área do trapézio vai ser a base maior, que é 100, mais a base menor, que é y, vezes a altura, que é 10, ó, de 90 até 100, dividido por 2. Beleza, então o que que eu... Oh, gente, eu não mostrei nada. Olha só. Fica 90. Por que 90? Olha só, 90 é aqui, vezes y, que é a altura, dividido por 2. Então, dividido por 2, eu achei minha área. Deixa eu colocar por cima. Vou colocar assim. Depois eu faço 100, que é toda essa altura aqui, que é a base maior. Depois, mais y, que é a base menor, vezes a altura, que é de 90 até 10, 100, que é 10, dividido por 2. E isso aqui, esse resultado, vai me dar os 3.500. Então, agora eu vou fazer essa conta. Então, para fazer a MMT aqui, ficaria ó, 90y mais 1.000 mais 10y. Isso é igual a 7.000. Só passei aqui igual a 3.500, né? Passei esses dois multiplicando para cá. Então agora é só resolver, ó. 90 mais 10 dá 100y. 1.000 passa para lá subtraindo. 7.000 menos 1.000, 6.000. Então, y vai dar 6.000 dividido por 100, corta 2 zeros, dá 60. Então, 60 é meu resultado de y. E quem é y? É a altura que eu tenho ali. Então, ele fala assim, ó, na questão. Para atingir a meta desejada, qual deve ser o percentual? O percentual aqui, ó, tem que ser 60%, né? Foi o valor de y que a gente achou. Então, gente, eu quero saber aí, ficou entendida essa questão? Como é que... Ficou claro aí, direitinho? Entendeu os conceitos que eu utilizei aqui nas questões, todas? Então, vamos lá, vamos fazer uma recapitulação, O que a questão pedia? A questão pedia, assim, ó, você tem no gráfico a distribuição de salários dado dentro de uma empresa. Cadê?
Isso pode ser representado na forma de um gráfico por dois segmentos de reta unidos em um ponto P, cuja abscissa tem valor igual a 90. Então, aqui é 90. Aí eu continuo, como ilustrado na figura. No eixo horizontal, tem-se o gráfico percentual de funcionários, ordenados de forma crescente pelos valores do seu salário. Então, no eixo horizontal, o percentual de funcionários ordenados pela forma crescente do seu salário. E no eixo vertical, tem o percentual total da massa salarial de todos os funcionários. Ele falou que o índice de Gini mede a concentração de renda em um determinado grupo, pode ser calculada pela razão da área A dividido pela área A mais B, ou seja, essa área total, ou seja, uma fração disso aqui dividido por isso, em que as áreas indicadas, em que A e B são as áreas indicadas no gráfico. Beleza. A empresa tem como meta tornar seu índice de Gini igual ao do país, que é 0,3. Para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual, que representa a parcela de 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Então, o que a gente fez? A gente primeiro calculou um sistema. E esse sistema consistia em que o índice de Gini teria que ser 0,3, ou seja, a área A tem que ser 30% da área total. Aí, depois que a gente achou essa relação aqui, né, que como a área tinha que ser 30% da área total, a gente achou que 7A tinha que ser igual a 3B. A gente conseguiu encontrar através do gráfico que essa área aqui, ó, é metade desse quadrado. Então, a área A mais a área B daria para mim metade do triângulo. Foi o que eu achei. Depois que eu achei a área A mais a área B metade do triângulo, o que eu fiz? Eu fiz um sistema. Nesse sistema, eu isolei o A e substituí na equação. Depois que eu isolei o A aqui e substituí nessa segunda equação, eu achei aqui o meu resultado para B, ou seja, meu B é 3.500. Como achei meu B é 3.500, eu vi que essa área de 3.500 ela pode ser separada em duas partes. Pode ser separada na área desse triângulo, até aqui, até os 90, e na área desse trapézio. E foi isso que eu fiz, ó. A área do triângulo mais a área do trapézio é igual aos 3.500. Calculei o MMC, apliquei a distributiva e achei o valor de Y, que dá 60. Aí, ele falou, para atingir o percentual desejado, qual deve ser... Aí ele fala na questão, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. No final da questão. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Ele fala, para atingir a meta desejada, o percentual deve ser quanto? A gente fez as contas, a gente achou 60, certo? Só que 60 é minha resposta final. A gente vai ver que o percentual solicitado ali para o nosso valor de y vai ser o total 100% menos os 60. Por que o 100% menos os 60? Porque se eu pegar o meu valor, daqui de baixo até lá em cima é 100%. Daqui de baixo, cadê meu osso? Deixa eu escrever aqui. Daqui até aqui em cima é 100%. Certo? Aí eu achei, pelas contas, que daqui até aqui é quanto? É 60.
Então, qual deve ser o percentual de ajuste para que eu respeite a relação? Vai ser o restante, né? Isso é o que falta, ó. Se até aqui é 60, o restante é 40, tá bom? Quantas horas? Gente, ficou alguma dúvida? Nessas questões? Eu espero que vocês continuem resolvendo os exercícios aí para a gente render nossa aula essa semana, né? Continuar resolvendo exercício aí. Então, eu vou pedir para que vocês mandem as dúvidas lá, mandem as questões no formulário para eu olhar quais questões que estão com maior incidência de dúvida, tá bom? É normal travar nas questões, por quê? Porque você chega ali e você ainda não sabe o que você vai usar. E para você adquirir essa maturidade para saber que fórmula que você vai usar, como você vai ter que fazer, é só fazendo questão. Não tem jeito. É fazendo muita questão que você vai adquirir essa maturidade e entender. Quando você lê o enunciado, você entender o que está sendo pedido. É só assim para a gente conseguir um rendimento maior nessas questões. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Nossa aula é isso. Eu recomendo que faça o exercício do livro, mande lá no formulário. Eu vou colocar o link no formulário aqui. Vocês salvam aí para vocês mandarem atividade. Ou seja, eu vou colocar lá no meu Bernoulli, vou adiantar, vou mudar o prazo. Quer dizer, mudar não, né? Colocar um novo prazo para entregar. Colocar a atividade aqui para vocês. Tá aí o link da atividade. Então, cliquem aí, salvem e eu vou enviar para vocês lá no Bernoulli e vou postergar aí para mais alguns dias, tá bom? Então, falou, galera. Até a aula de amanhã, viu? Salva esse link aí, copia esse link aí antes de eu fechar a aula. Beleza?